Em compensação, o Lula passou a ter no final do seu governo um grande outdoor, não é? Que diz assim, olha, levei o Brasil ao primeiro mundo, tanto que agora o Brasil é capaz de ter Olimpíada, o Brasil é capaz de ter Copa do Mundo. Estão percebendo aí o impacto político, não é? Daquela esfera que aparentemente é só esportiva, não é? Pois bem, o que aconteceu no Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Essa pacificação, não é? Que a pacificação se dá onde? Nas áreas turísticas, não é? Áreas turísticas é sobretudo a Zona Sul e a região praiana, e um cordão sanitário que vai até o aeroporto, não é? Enfim, para o turista poder vir, ficar e voltar sem ser incomodado. Ao mesmo tempo, essa pacificação não é uma política de segurança pública. O Marcelo Freixo sempre insistiu sobre isso. Por que ele não é uma política de segurança pública? Porque se você não desmonta a estrutura do tráfico de drogas, se você às vezes muito mal e porcamente você prende 2 ou 3 varejistas da droga, é claro que essa estrutura vai se montar em outro lugar. Então o que acontece? O crime vai aumentar na Baixada Fluminense, o crime vai aumentar em Niterói, o crime vai aumentar nas áreas longe da linda e bela Zona Sul. Tá? Em Madureira, no último ano, por exemplo, na região de Madureira, Campinho, a maior parte dos crimes aumentou a 50% em um ano. Como que o crime aumenta 50% em um ano? É claro, é essa atividade econômica, que o crime é uma atividade econômica também, migrando de um lugar para outro. Mas se na Zona Sul está tudo bem, não tem problema, não é mesmo? Então, isso somado a um processo de modernização, as BRTs, eu não sei se tem alguma cidade no mundo que tem um sistema de trânsito que não é chamado na sua língua local. Imagina os alemães chamarem um sistema de trânsito de metrô deles em francês, né? Imagina os franceses chamarem o sistema de metrô deles em espanhol, castelhano. Mas aqui a gente tem um sistema, né, de ônibus que chama Bus Rapid Transit, BR3, né? Que na verdade é um sistema de transporte operado pelas 4 maiores empresas de ônibus do Rio de Janeiro, que ganharam essa concessão e que foram provavelmente as grandes financiadoras da campanha do Eduardo Paes, que imediatamente, logo depois de ganhar a eleição, avisou que ia aumentar a passagem, ou seja, remunerando aqueles que tinham financiado. Pode-se falar qualquer coisa do Eduardo Paes, menos dizer que ele não é amigo dos seus amigos, tá? Ele é um bom amigo. Então isso, mais a ampliação no metrô, ampliação em que direção? Barra da Tijuca, outra região valorizada, da onde veio o nosso prefeito, onde ele foi subprefeito, uma região da indústria imobiliária. Então basicamente está se pegando dinheiro público para valorizar áreas que já são ricas. Ou seja, pega-se dinheiro público e usa-se o dinheiro público para tornar os ricos mais ricos. Esse que é o processo. Espaço é outra coisa, né? A galera vem, você usa o dinheiro público. Se fosse investimento privado, não, mas é o dinheiro público para tornar os ricos mais ricos. Em Ipanema, em 2010, com o metrô e com a pacificação do Cantagalo, sem falar da pacificação, do que ela significa, etc., mas aí já seria outra conversa. Em apenas um ano, em 2010, os imóveis em Ipanema valorizaram 80%. Como é que você pode ter... Me conta de algum outro lugar do mundo e que uma das regiões mais valorizadas da cidade, de um ano para o outro, ela valoriza 80%. É um grande negócio. Então, a recuperação do Rio de Janeiro é a transformação, a exploração, a utilização do Rio de Janeiro como cidade mercadoria. Tá certo? Ora... esses mega eventos, e a gente volta à articulação, futebol, economia, política. Os mega eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada funcionam como cavalo de Troia. Vocês conhecem a história da guerra de Troia? Os gregos tentaram 10 anos derrotar os troianos ali resistindo bravamente. Até que Odisseus, conhecido pelos romanos com o nome de Ulisses, Oi. Não adianta brigar com máquina.
tem que respeitar. Até que os gregos tiveram a seguinte ideia, né? Na verdade, a ideia de Ulisses: vamos fazer um cavalo de madeira, muito bonito, colocar na frente da cidade, não é? Como se fosse um presente para os troianos e fingir que a gente foi embora, que a gente desistiu. Olha, vocês foram melhores, venceram, toma aí um cavalo de presente. Só que dentro do cavalo tinha 100 heróis, inclusive o próprio Ulisses. Os troianos ficaram muito alegres que os gregos finalmente tinham largado o pé deles, não é? Colocaram o cavalo para dentro, fizeram uma festa, dançaram em torno do cavalo, subiram em cima do cavalo, fizeram aquela alegria toda. Quando já estavam chapados de vinho, de madrugada, abre-se a portinhola do cavalo, os gregos saem e tomam a cidade, abrem os portões, os exércitos gregos tomam a cidade de Troia, matam os homens, escravizam as mulheres, enfim, é aquele inferno. Ora, o mega evento é o cavalo de Troia. É aquilo que faz a população apoiar essa transformação da cidade numa mercadoria, porque aquela transformação está sendo vendida como uma melhora. E essa melhora está, digamos assim, explicitada no fato de que agora o Brasil vai ter uma Copa do Mundo. Agora o Brasil vai ter uma Olimpíada. Então, percebendo a articulação entre economia e política. Juan. Bom. Parou. Chego agora ao palpitante tema das torcidas organizadas. Eu acho que uma das obras mais importantes para entender a torcida organizada é um livro chamado Os Perigos da Paixão, da antropóloga Rosana da Câmara Teixeira. Tinha que ser uma mulher, que é uma sensibilidade particular que ela tem para pensar as torcidas organizadas. Ora, quando se fala em torcida organizada, a primeira coisa que você pensa é em porrada, violência, pancadaria, não é? Bom, para começar, isso está errado. Está errado por quê? O professor sociólogo Maurício Murad, que fez uma pesquisa durante anos, chegou à conclusão que no máximo 7% dos componentes das organizadas são violentos, ou seja, mais de 90% vão ali, gritam, falam que vão cortar a cabeça, que o inimigo vai morrer e não sei o quê, mas aquilo ali é violência simbólica, só uma brincadeira, no final das contas é um ritual, e eles não metem a mão na massa, ou seja, claramente não brigam. Eu até já ouvi pessoal de organizada reclamando disso, falando: pô, essa garotada, não sei o quê, eu tenho poucos guerreiros. Tem um pessoal que a gente chamaria o batalhão de choque. Eu sei que frequentei a organizada como antropólogo, fui num jogo, né, em Volta Redonda, daqui até Volta Redonda, do centro até Volta Redonda, demorou 4 horas, era para demorar 2 horas, e eu vi praticamente de tudo, só no ônibus, sem falar do que eu vi durante o jogo, porque eu estava viajando quase que com um batalhão de choque. Então existe esse batalhão de choque? Existe. Mas existe um grupo muito maior que não é o batalhão de choque. Agora, outra coisa é que mesmo para esse batalhão de choque, e a Rosana explica muito bem, tem uma concepção que é a seguinte: você briga, mas na verdade você briga mais por amor e por amizade. A briga é uma consequência. A torcida organizada, e isso aí não deveria ser desprezado, muito pelo contrário, eu acho que é o ponto mais importante sobre a torcida organizada. A torcida organizada hoje é quase que o único espaço de agregação maciça da juventude, isso no Brasil inteiro. Se a gente somar todos os membros de torcida organizada, simpatizantes, o pessoal que entra no bolo, são milhões de jovens, tá? Bom, e como é que a gente vai olhar para esses milhões de jovens? São todos eles, todo um bando de psicopatas, de marginais? É assim que a gente vai olhar? Não. A gente tem que olhar primeiro, por que o cara vai entrar numa organizada? O que é bacana numa organizada? Não é só a briga, não. É o fato de você se sentir como pertencente a um grupo. Você ter amigos, pessoas